Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a essa aula. Meu nome é Anderson e, observando aí o nome da nossa aula, o compositor de destinos. Você pode estar se perguntando, será que essa é uma aula de música? Na verdade, não. Hoje nós falaremos sobre gestão no tempo. E para começar, nós vamos começar respondendo a essas 4 perguntas aí. Primeiro, o que é a gestão do tempo? Qual sua importância? Segunda, eu quero ter mais tempo para quê? Terceira, como organizar melhor o meu tempo? E 4, o que é a matriz do tempo? Então vamos começando aqui. O que é a gestão do tempo? Você pode pensar, será que eu tenho controle do meu tempo? Será que eu posso deixar as coisas irem acontecendo e ditando o que eu preciso fazer? Não seria melhor que eu controlasse os horários de cada coisa que acontece ao redor do meu dia? Segunda pergunta: o que eu ganho com isso? Essa pergunta é interessante porque ela nos faz refletir sobre o nosso final do dia. No final do dia, você consegue realizar tudo aquilo que você precisa fazer? Se você conseguir fazer isso, é porque você tem uma boa gestão do seu tempo. Então, para a gente começar falando de tempo, é muito importante que você pense: eu quero ter mais tempo para quê? Para que você quer ter mais tempo? Para você responder essa pergunta, você precisa de um objetivo, você precisa de metas. Então, primeiro passo para você estabelecer um objetivo: estabeleça uma meta. Pode ser uma meta diária, pode ser uma meta semanal, mensal ou de longo prazo para daqui 5 anos. E depois, você precisa dividir essa meta em etapas. Por quê? Você precisa saber como atingir esse objetivo. Imagine o que será necessário para alcançá-lo. Pode ser tempo, pode ser dinheiro, pode ser determinadas ações que você precisa cumprir para alcançá-lo. E aqui nós temos uma frase da artista Yoko Ono: um sonho sonhado sozinho é um sonho. Um sonho sonhado junto é realidade. Então, você tem o seu objetivo, compartilhe com uma pessoa que vai te ajudar, que muitas vezes vai até puxar sua orelha para que você consiga alcançar esse objetivo. E o último passo, mas não menos importante, é execute. Tome para si a responsabilidade de colocar esse objetivo em prática. Então agora vamos falar da importância das metas. Nós temos metas de curto prazo, que podem ser um mês, 6 meses, um ano. Pode ser coisas como arrumar o meu quarto, apagar aquela quantidade imensa de fotos do celular ou tirar uma nota bem da hora em uma prova. Nós temos as metas de médio prazo. Pode ser para daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. Pode ser coisas como passar no vestibulinho, fazer uma viagem, comprar alguma coisa ou mesmo perder ou ganhar 10 quilos. E nós temos as metas de longo prazo, para daqui 5, 10 anos, 15 anos e até mais. Pode ser coisas como passar no vestibular, comprar um carro ou uma moto, aprender a investir na bolsa de valores. Porque tem gente que investe na bolsa de valores sem aprender. Aí é praticamente uma aposta. E agora nós falaremos de um momento extremamente importante para a gestão do tempo, que é o planejamento semanal. Então imagine aqui, nossa colega fez o planejamento semanal dela. Ela colocou cada dia da semana, incluindo os finais de semana, e dividiu em 3 períodos. Isso aqui não é uma regra, você pode fazer do jeito que você quiser. Tem gente que gosta de colocar horário, tem gente que gosta de deixar as coisas mais soltas. Então elas colocam só as tarefas que elas têm para o dia. Vamos dar uma olhada rapidinho aqui nesse planejamento. De manhã, nossa amiga prepara o almoço, depois à tarde ela arruma a casa e à noite ela faz a janta e cuida do irmão. E nos outros dias ela colocou cada uma dessas atividades. Reparem que algumas coisas se repetem e algumas coisas mudam de acordo com o dia da semana. É exatamente assim que você pode fazer o seu planejamento semanal. E detalhe, é extremamente importante que você dedique um horário para fazer o planejamento semanal.
E agora nós vamos para a prática. Então, você vai listar ao menos uma meta de curto, uma meta de médio prazo e uma meta de longo prazo. Você escreve o que você precisa fazer para realizar essas metas e escolhe uma pessoa para dividir essas metas. A segunda parte da nossa atividade tem a ver com organizar uma agenda semanal. Então você lista as principais tarefas que você tem que cumprir durante a semana. Então suponhamos que na segunda-feira você precisa assistir às aulas. Então você tem lá listado o horário que você assiste a sua aula e quanto tempo você vai se dedicar a ela. Você vai colocar isso? Tem gente que gosta de colocar, tem gente que não gosta. Então, é uma coisa bem pessoal, você tem que descobrir realmente o seu estilo, porque não existe um estilo único para falar de planejamento semanal. Então é isso, pessoal. Até daqui a pouco e muito obrigado. E aí, conseguiu fazer a realização da sua semana? Acredito que você tenha estabelecido as metas já na disciplina de projeto de vida. Então, vamos continuar que agora nós temos mais algumas informações importantes para você. Então, a primeira coisa que nós vamos falar é sobre proatividade. Durante muito tempo, algumas pessoas relacionaram proatividade como algo sendo eu faço muitas coisas no dia. Então, quanto mais coisas eu consigo realizar num dia, mais proativo eu sou. Mas não é necessariamente assim. Digamos que, dentro da questão da proatividade, nós temos duas visões: a ação de quem é proativo e a ação de quem é reativo. O proativo é a pessoa que influencia a realidade ao redor dela. E o reativo é a pessoa que é influenciado por essa realidade. Nós poderíamos dizer que o proativo é a pessoa que dá um jeito e o reativo é a pessoa que dá uma desculpa. Então, observando as situações, por exemplo, você tirou uma nota baixa em uma prova. O que você pode fazer? Você pode sentar no canto e chorar, ai, eu não consigo, o que eu faço agora? Ou você pode estudar de novo e tentar refazer a prova. Então, existe essa diferença entre as pessoas que observam os problemas e as pessoas que resolvem os problemas. E dentro disso nós temos a questão da culpa e da responsabilidade.
Então imagine que você foi fazer o Enem e você se planejou, falou assim, não, eu vou acordar bem cedo, eu vou chegar 1 hora mais cedo do horário e tá tudo certinho aqui, coloquei meu celular para despertar e tal. No outro dia você acorda, pega o ônibus, tá indo para a escola, o ônibus quebra. Aí você fala, não, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Você sai do ônibus e fala assim, não, eu vou correndo para a escola porque eu preciso fazer essa prova. Você dá o seu máximo, chega lá, o portão tá fechado. A culpa desse acontecimento é sua? Não. Por quê? Porque ele aconteceu em cima de coisas que estavam fora do seu controle. Você não poderia se planejar, porque o ônibus vai quebrar, então eu tenho que chegar mais cedo. Não, você não sabia que o ônibus iria quebrar. Mas a responsabilidade é sua? Infelizmente sim. Porque as consequências de você não ter feito o Enem não vai cair em cima da empresa de ônibus que não consertou o ônibus no tempo certo ou não fez a manutenção. A culpa não vai recair sobre você, mas a responsabilidade sim. Então, independente do que tenha acontecido, assuma a responsabilidade. Por quê? Porque mesmo que você não tenha sido culpado pela situação que aconteceu, você vai ser responsabilizado, porque as consequências da situação vão recair sobre a sua vida. E agora nós vamos falar sobre a matriz do tempo. A matriz do tempo é extremamente importante, porque para que ela serve? Para você discutir com você mesmo a diferença entre o que é importante e entre o que é urgente. Então eu faço uma pergunta para você. Tudo que é urgente é importante? Eu vou dar um exemplo. Tocar o celular. Na maior parte das vezes é urgente, o celular está tocando, você vai lá e tentar descobrir o que está acontecendo. Mas sempre é importante? Às vezes é alguma ligação que você não tem nenhum sentido para você, é uma ligação lá te oferecendo algum produto que você não quer. Então, urgência e importância. E é exatamente para isso que serve a matriz do tempo. Então vamos dar uma olhada nela. Importantes são as tarefas que têm algum significado para você. São tarefas que podem te trazer algum sentido de felicidade ou de realização. Você termina aquilo lá e fala assim, nossa, hoje o dia rendeu, hoje eu fiz pra caramba, hoje eu fui sensacional. Tarefas não importantes são aquelas que não têm nenhuma importância para você. São triviais e você simplesmente não sentiria falta delas se elas não acontecessem na sua vida. E agora, urgente. Urgente são tarefas que não têm um prazo, ou seja, um relógio te pressionando. Então tá lá o relógio falando, viu, tem que fazer isso, viu, tem que fazer isso. Então elas precisam ser feitas logo, caso contrário elas vão te trazer prejuízo. E as não urgentes são tarefas que não têm um prazo para serem feitas e, se adiadas, não vão trazer prejuízo. Então, por exemplo, vamos supor que você está lendo um livro para o seu próprio desenvolvimento pessoal e você estabelece uma meta de 10 páginas por dia. Você lendo essas 10 páginas e chega um dia que você fala assim, hoje eu não vou conseguir ler. Isso vai te trazer algum tipo de prejuízo? Como é um livro que está dentro do seu próprio desenvolvimento pessoal? Não. Agora, se for um livro da escola, da faculdade, ou mesmo do seu trabalho, que você precisa ler esse livro e ele tem um prazo lá, você precisa ler esse livro aqui em 10 dias. Então, essa tarefa é urgente, porque ela tem um relógio te pressionando. Então, observando lá o quadrante, você tem 4 partes. A primeira parte são as atividades urgentes e importantes. A segunda parte são as atividades não urgentes, mas importantes. Depois, nós temos as tarefas não importantes, mas urgentes, e depois as tarefas não importantes e não urgentes. Então, repare que o que define o que é importante ou não é você. É a sua própria bússola interna que diz, não, isso aqui eu considero importante. Ou isso aqui eu não considero importante. E o que define a urgência das coisas são coisas externas a você. É, por exemplo, o relógio, é o seu professor,
é o seu chefe ou qualquer outra pessoa que pode ter influência na sua vida. Então vamos observar aqui alguns exemplos para você colocar em prática aí. Então o primeiro quadrante é a ideia da necessidade. Então, menos, bem menos. Por quê? Porque existe pressão do tempo e é importante para você. Nessas atividades, o objetivo é você reduzir. Por quê? Porque são atividades que você poderia deixar para outro quadrante, o quadrante da eficácia que nós veremos daqui a pouco. Por quê? Porque normalmente são atividades que você foi deixando durante a semana e aí elas acabaram se tornando urgentes por sua falta de planejamento semanal. Então, é exatamente essa a dica para você refletir sobre esse quadrante, o quadrante da necessidade. Faça um planejamento semanal. É uma forma de você reduzir as atividades dentro desse quadrante. O segundo quadrante é o quadrante da eficácia. E nós colocamos aí os 3 Fs para a gente pensar desse quadrante: foco, força e fé. Não existe uma pressão do tempo. Então não existe o relógio falando, não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. Mas é importante para você. Então a sua própria bússola interna vai dizer, eu tenho que fazer isso, não, eu tenho que fazer isso aqui, é importante para mim. Então, quais são as suas atividades que estão aqui? Normalmente são os seus objetivos de vida. Por exemplo, você quer passar no vestibular para daqui 3 anos. Isso você tem um prazo muito longo, então o relógio ele não vai estar te pressionando falando, viu, vamos ter que estudar. Não, vai ser sua própria bússola interna que vai colocar essa atividade. Então uma dica para você refletir sobre o quadrante da eficácia é, tenha metas claras. Porque se você não tiver metas, você não vai saber o que é importante para você. E agora nós vamos para o quadrante da frustração, o quadrante 3 ali. É o quadrante do não vai dar não. Por quê? Existe uma pressão do tempo para você fazer, então tem alguém te pressionando para que esse algo seja feito, mas sua própria bússola interna diz, ai, eu queria muito não poder fazer isso. Então, quais são as suas atividades que estão aqui? Tem a ver com atividades relacionadas a outra pessoa. Então, por exemplo, um amigo seu está de mudança de cidade e ele pede para você, viu, vou precisar da sua ajuda aqui hoje o dia inteiro para você me ajudar na mudança. Essa tarefa é importante para você? Não necessariamente. Essa amizade é importante para você? Talvez sim. Então você vai mesmo sendo uma atividade frustrante para você. Então, uma dica para você pensar nesse quadrante 3, o quadrante da frustração, é tenha expectativas claras e planeje. Por quê? Não espere as crises acontecerem. Porque as crises, elas são inesperadas, mas muitas vezes elas estão relacionadas a coisas que você deixou acumulando. Quer ver um exemplo? A famosa DR, discussão de relacionamento. Então você tem um namoro e você está deixando esse namoro de lado um pouco, você tem as suas outras atividades e quando você vai ver, vem a crise. Viu? Não dá mais, você está agindo assim, vamos ver o que vai fazer. Isso é uma crise que você poderia ter se planejado. Então, esse é o quadrante da frustração. Coisas que chegam até você e você realmente não considera essas coisas importantes, ainda que, por exemplo, a pessoa que causou essa crise seja importante para você. E o quarto quadrante é o quadrante do desperdício. E a gente tem uma frase para ele. Parou. Por quê? Não tem pressão do tempo para que essa atividade seja feita e não é algo que você gostaria de estar fazendo. Quais são as atividades que estão aqui? Seu tempo de diversão não é desperdício. Então vamos supor que todo final de semana, a parte da noite, você se dedica a ver séries. Você assiste, sei lá, 3 episódios da sua série favorita. Isso não faz parte do quadrante do desperdício. Sabe o que faz parte do quadrante do desperdício? É quando você se planejou e falou assim, eu vou assistir 3 episódios dessa série hoje. E você vai ver e você assistiu 10. E a série, você já está meio cansado, você acaba até dormindo no final. Isso foi o quadrante do desperdício. Você tinha planejado uma atividade, aí você acabou se distraindo e quando viu, você perdeu muito tempo que você não gostaria de ter dedicado a essa atividade. É que nem quando você está
fazendo uma atividade e você fala, não, vou dar uma pausa aqui, eu vou pulsar 5 minutos no celular. E quando você vai ver, você está lá há 1 hora vendo vídeos de gatinhos na internet. Esse é o quadrante do desperdício. Você queria simplesmente se distrair e quando aconteceu, o tempo passou e você perdeu todo o seu tempo vendo os gatinhos brincando na internet. Então, dica para você que perde muito tempo. Monitore o que você está fazendo. Monitore essa atividade. Como assim? Você se planejou, hoje eu vou fazer a edição de um vídeo que eu gravei. Então você está lá, você está fazendo a edição, de repente você fala assim, não, vou dar uma pausa. Você olha no celular, tá lá, aí peraí, não, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que editar o vídeo. Guarda o celular e volta. Muitas vezes, esse quadrante, ele é preenchido por atividades que você está fazendo e de repente vem uma interferência de fora. E essa interferência de fora você pode controlar. Por quê? Se você sabe que você vai editar o vídeo e muitas vezes o celular te atrapalha nisso, deixa o celular em outra sala, deixa o celular, sei lá, dentro do banheiro, trancado lá, e você vai fazer a sua atividade e ele não vai te atrapalhar. Por quê? Você está lá fazendo atividade, de repente você ouve... Você irá se distrair, não tem como. Você tem que ver. Lembra que o celular é urgente? O celular tocando é urgente. Então você ouviu o celular tocando, você vai ter... Não, eu tenho que saber. Existe até algo no seu cérebro dizendo, celular está tocando, celular está tocando, celular está tocando. E ele não vai parar enquanto você não for lá ver o que está acontecendo. E às vezes é só alguém falando, alô, você gostaria de comprar esse plano de celular? E você já tem plano de celular. Então, procure evitar as distrações. Sempre se pergunte, o que eu estou fazendo? Não, eu estou editando o vídeo. Não, então o meu foco é editar o vídeo, sai daqui celular. Então, vamos para o nosso resumão. Nós temos aí os 4 pilares da aula de hoje. O primeiro, estabeleça as metas. Tenha metas claras. Eu sei que você já faz isso na nossa disciplina de projeto de vida, então você já tem suas metas. Deixe elas bem claras e faça o seu planejamento semanal em cima dessas metas. Por quê? Quem não tem metas não sabe para onde estar indo. Terceiro, seja proativo, ou seja, haja em cima das situações. Se você tem um problema, ao invés de você esperar esse problema solucionar-se sozinho, por exemplo, ah não, meu pai resolve isso aí para mim. Não, tenta você mesmo ir lá resolver. E também dentro da proatividade nós temos a questão da culpa e da responsabilidade. Nem tudo que acontece na sua vida é sua culpa, mas se aconteceu na sua vida é sua responsabilidade. Quem vai ter que resolver é você. E a quarta, determine o que é importante. Você tem a matriz do tempo, você consegue definir mais ou menos aí, pelo menos de uma forma mais básica, aquilo que é importante para você. Então, você sabe o que é importante, você sabe o que é urgente. Dedique seu tempo, ou tente na maior parte das vezes, porque nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida, a gente consegue falar, não, isso não é importante, então eu não vou fazer. Nem sempre a gente consegue dizer não para tudo. Mas você consegue, ao menos, reduzir aquilo que não é importante para você na sua vida. Principalmente na parte do desperdício, que aí, convenhamos, é responsabilidade nossa o que a gente faz com o nosso tempo. Então, pessoal, para a gente colocar em prática tudo isso que a gente viu agora, organize as suas atividades que estão lá na sua agenda semanal que você já fez, dentro da matriz do tempo. Pensa lá, então eu tenho que cuidar do meu irmão. Isso é importante e normalmente é urgente, porque normalmente se você tem que cuidar de alguém da sua família, é porque você acabou tendo que ter essa responsabilidade. Então, eu tenho que estudar. Estudar é importante, ao menos eu espero que seja importante na sua vida. Então, coloque isso na matriz de importância. Então você vai encaixando suas atividades dentro dos 4 quadrantes e nisso você consegue refletir, não, eu estou perdendo tempo nisso. Eu estou gastando tempo demais nessa atividade e ela não é importante para mim. Ou, essa atividade que é extremamente importante para mim, que eu me sinto extremamente gratificado quando eu faço ela, eu estou gastando pouco tempo com ela, então eu tenho que aumentar. E aí, é exatamente isso a nossa segunda parte.
Quanto tempo você gasta em cada um dos quadrantes da matriz do tempo? Será que você precisa mudar? Será que você não está gastando muito tempo no quadrante do desperdício ou da frustração? Então, você tendo isso mais claro na sua frente, totalmente calculado, você consegue fazer isso. Então, pessoal, vamos pôr a mão na massa e até daqui a pouquinho. Então, povo maravilhoso, gostaria de agradecer a presença de vocês, agradecer aos professores que estão utilizando esse material, e eu queria me despedir com uma frase. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da Terra? Se isso não fizer você correr, chapa, eu não sei o que vai. Então tá aqui a nossa bibliografia, o vídeo do Philippe Deschamps, queria agradecer ele, o livro O Poder do Hábito, o livro Mindset e ao professor Gustavo Fernandes do Descomplica. Muito obrigado e até a próxima.